Luiz, o Atlético vem se encralacrando aí no Sub-20, hein, velho? Ontem, falando sobre isso na rádio, né? Ontem o Atlético empatou em 0-0 com o Cuiabá, jogo na Arena MRV, e continua, né, na zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20. Realmente muito ruim a situação do Atlético hoje, é muito complicado. Já prevíamos um pouquinho que isso aconteceria pelo que o Sub-20 do Atlético vinha mostrando, né, durante toda a temporada, né? Realmente tem muita dificuldade. O time do Atlético tem muita dificuldade, cara. É difícil ali pensar alguma coisa ou outra. Eu até acho que existem um ou dois jogadores ali que num time mais organizado, num time melhor tecnicamente, poderia render mais, mas assim, é realmente fraco. O Atlético ontem com empate com o CRB permaneceu na zona de rebaixamento. E agora vai ter que vencer seus últimos jogos. O Atlético que tem uma sequência... Não, uma sequência fácil. Tem um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, que é o lanterna da competição. É isso. E depois pega Flamengo, que é um time que hoje luta ainda pela sua classificação, né? Está na 5ª colocação do Sub-20. E depois pega o Red Bull Bragantino, que é o vice-líder da competição. O jogo contra o Flamengo e contra o Atlético Goianiense fora de casa, e a última partida contra o Red Bull Bragantino em casa. É uma situação muito complicada, né, gente? Realmente, já falamos aqui, já discutimos sobre isso, né? Eu também não concordo com rebaixamento em divisões de base. Acho que isso não deveria acontecer, mas já que foi feito, né? Já que existe, os clubes concordaram com isso. É bizarro, cara. Vamos lembrar que o Atlético em 2020 foi campeão brasileiro, Sub-20. 5 anos depois está lutando para permanecer. Então isso mostra como que foi a decaída, né, do time Sub-20 do Atlético. Isso, se a gente pegar alguns anos atrás, um dos donos do clube, né, o Rubens Menin, citou que os próximos rookies do Atlético poderiam sair da base. Não, hoje está meio complicado, né? Hoje está meio complicado, até porque o último grande talento formado pelo Atlético na base saiu rápido e barato, né? Que foi o Savinho. E aí é difícil, cara. Hoje realmente o Atlético passa por um momento bem complicado na sua base, principalmente na categoria Sub-20, que é aquela mais próxima, né? De formar jogadores pro time principal. Então, muita coisa para ser mudada ali. Tem um problema muito grande nessa situação do Atlético envolvendo categorias de base, que é o seguinte: a gente está falando de... Os resultados, realmente, os resultados são ruins. Essa questão do rebaixamento, a gente já discutiu ela diversas vezes aqui. E realmente, se você tem uma sequência ruim de resultados, tem alguma coisa errada, pelo menos em termos de planejamento que foi feito para aquela temporada, né? Agora, o mais preocupante desse Sub-20 do Atlético é que você não consegue prospectar ninguém, né? Você olha para o time e você não fala assim, não é que o time está jogando mal, mas tem talentos que podem ser aproveitados. Você realmente vê poucas oportunidades ali para os jogadores para, quando necessário, e aí, gente, a gente tem que entender quais são as categorias, né, que os jogadores de base podem representar. Podem representar o Atlético no time principal, por exemplo. Eu acho que uma situação que é bem icônica para este momento o Atlético está entrando neste momento, quando o mercado abre agora, 2 jogadores do Atlético que a gente até trouxe aqui estão em fase de pré-contrato, ou seja, o contrato se encerra no final da temporada. Se sua base fosse ali uma base que tivesse pelo menos a capacidade de alguma forma sustentar o time principal, e aí não é sustentar com jogadores que vão ser titulares, que vão ser craques, que vão ser, nossa, que grande revelação, não. Jogadores que poderiam entrar naquela posição para sustentar mesmo, para evitar um gasto maior no mercado de transferências. A gente não estaria preocupado com o zagueiro para possível saída do Igor Rabelo no final do ano. A gente não estaria preocupado com um lateral direito para possível saída do Saravia no final do ano. Então, este é o maior problema das categorias de base do Atlético, é que ela não consegue formar jogadores para o Atlético. Ela não tem no seu nível técnico jogadores que podem entrar nesse time e ajudar. E aí não é ajudar de novo, gente. Não estou falando de serem novos Neymares, novos Hendricks, novos Estevãos, não é isso. É entrar e ser jogador ali operário, um jogador que passa confiança, um jogador que ele pode estar ali e que, quando for utilizado, a discrepância de qualidade não vai ser tão grande. E o Atlético hoje não tem esses jogadores. Esse é o maior problema. Não é que, a base, isso aí o Genta lembra muito bem,
quando a gente for pegar os números, né? Um jogador de base que é vendido para um mercado C da Europa, que vai para uma Rússia, que vai para uma Ucrânia, para uma Bélgica, para uma Hungria, que vai para uma segunda divisão de Portugal. Esses caras, eles rendem dinheiro ao clube. Tipo assim, o lucro é muito alto se você for parar para pensar nos gastos que você teve. Qualquer 2, 3, 4 milhões é muito dinheiro. Você já fez um lucro exorbitante em cima disso. Tá? E esses jogadores, eles existem. Eles vão existir. Jogadores que vão ser vendidos para Série B do Brasileiro, para a Série C. Jogadores que eventualmente vão até desistir das suas carreiras. Mas assim, não ter uma base que não vai dar nenhum jogador para o Atlético para ser operário, para suplantar. E aí a gente pega, por exemplo, ano passado subiram Rômulo e Cadu. São jogadores que subiram outros também. O Milito chegou a dar chance para outros, mas esses já nem estão mais aí. Mas que permanecem no Atlético. O Rômulo, um zagueiro que para mim passa muito mais confiança do que o próprio Igor Rabelo. E o Cadu que, teve o azar de se machucar, né? Não dá nem para falar se vai ser ou não, mas estava sendo queimado pela torcida porque ele muitas das vezes jogando de forma improvisada. Pelo lado como ponta, o cara é centroavante. Era um tinha espaço e estava precisando, se faltava jogador. E aí muita gente já vinha criticando, nossa, é ruim, que não sei o quê. O cara nem jogou direito, nem na posição dele estava jogando. Assim, até falaram que tem gente falando que desse time sub-20 do Atlético não tira nada e tal. Assim, são análises interno, é isso. É um entendimento interno. A fala do Paulo Brax vai muito nisso. A fala do Paulo Brax vai muito nisso. E assim, o entendimento que eu tenho, assim, hoje do sub-20 do Atlético, a dupla de zaga, mas é porque o Vitão ele ainda tem idade sub-17, tá? Mas eu acho ele bom zagueiro, bem trabalhado, pode render alguma coisa. O Renan, que é o outro zagueiro, esse já com uma idade um pouco mais avançada para sub-20, né? Eu acho ele bom zagueiro também, mas como um sistema como um todo, o Atlético sofre muito, aí ele vai sofrer junto. Os goleiros da base do Atlético, eu acho bons goleiros. O Pedro Cobra, eu acho um baita goleiro. E ontem jogou o Robert, que já é um goleiro do profissional, né? E desceu pro sub-20. Acho bom goleiro também. E assim, cara, você pega o resto do time hoje, é difícil. O Atlético, por exemplo, o Vitinho, até perguntaram ontem aqui sobre o Vitinho, acho que foi ontem, né? Sobre o Vitinho, lateral direito. Foi. E eu questionei, né? Sobre a questão do... Cara, é impressionante a queda de rendimento do Vitinho. O Vitinho no sub-17 era um jogador que eu tinha uma expectativa muito alta. Rápido, habilidoso, chegava bem ali de fundo. Cara, no sub-20 não joga, não acerta nada. É impressionante.